E você investe em fundos imobiliários? Por que o Barsi não investe em fundos imobiliários também? Não, a gente não investe em fundo imobiliário, né? Eu também não. Meu negócio é 100% em ações. Deixo caixa em CDB de bancão. Foi. Banquinho eu não passo nem na porta. Prefere ficar longe. É bancão, né? E deixo lá reserva de emergência. Que eu acho que é muito importante ter uma reserva de emergência. Isso é fundamental. Para uma pessoa começar a investir, ela precisa ter uma reserva de emergência. Se ela não tem, ela precisa dar um passo atrás. Sim. Porque sem a reserva de emergência, o cara, ele vai, num momento de queda, ele vai precisar de dinheiro. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai vender. Vai precisar vender. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu verídica. Tinha um cara que era médico, que ele começou a investir em ações, estava muito empolgado, eu tô ganhando dividendo, parará. E falou, cara, eu não tenho reserva de emergência. Nossa. Eu falei, cara, não. Isso foi antes da pandemia. Eu falei, não, você precisa ter uma reserva de emergência. Você tem que parar tudo que você tá fazendo. Faz a sua reserva de emergência. Depois você volta a investir. E tudo bem. O cara me escutou. Chegou a pandemia, ele perdeu todos os pacientes dele. Nossa. Ele não conseguia atender mais nada. O cara que tinha uma renda, sei lá, de 20 mil por mês foi pra zero. Nossa. Imagina o desespero dessa pessoa, né? Foi pra zero. De ter uma renda chegada a zero. Exatamente. Aí ele chegou pra mim e falou assim, Jean, obrigado. Graças a Deus que eu fiz o que você me falou. Porque senão eu teria que ter vendido todas as minhas ações no pior momento possível da pandemia. E é isso que vai acontecer. O cara vai vender no pior momento. Depois sobe tudo de novo e o cara vai se sentir péssimo. Vai sentir muito mal. Então é fundamental que o cara tenha essa reserva. Então, respondendo, eu tenho só ações. E com essas exceções de caixa e reserva em CDB de bancão. Você acha que não compensa investir em fundos imobiliários? Ô Luan, qual a sua visão? Eu acho sim, cara. Eu vim de uma, eu gosto de falar, eu vim de uma família de construção. Né? Eu conheço um pouco desse mercado. Eu acho que é um mercado muito complexo. Né? Eu acho que é muito mais difícil do que a maioria acha que sabe alguma coisa. E eu tô longe de achar que eu sei alguma coisa. Eu aprendi pela experiência que eu tive familiar. Meu pai trabalhou 50 anos com isso. Né? E, cara, é muito difícil. Tanto que eu não invisto em imóveis, nunca investi para construir nada disso. Né? E eu acho que fundo imobiliário é um desses pontos que eu fico de fora por ter um histórico que eu conheço e eu sei que é complexo. Só que aqui dentro da bolsa, né, eu acho que é o seguinte: eles colocaram uma roupagem que acaba sendo muito atrativa para quem está começando. Né, uma porta de entrada, o fundo imobiliário acaba sendo interessante. Então as pessoas entram porque paga dividendo de forma recorrente, etc. E tal. Então vai indo nessa. E muitas vezes um cara que está cansado, está de saco cheio lá de ficar lidando com o inquilino, né, que eu entendo que é um porre, né, cara? Ele pega, vende um imóvel e aloca em fundo imobiliário. Né? Então o cara faz o pé de meia dele focando em fundo imobiliário. Só que eu acho que assim, que o fundo imobiliário ele te traz um retorno imediato muito interessante, mas no longo prazo isso não é tão simples assim. Entendi. Eu acho que ele te atrai, ele é muito atrativo nessa entrada, mas no longo prazo ele acaba deixando de ser. Eu vou te falar por quê. Porque, assim, imagina que você vendeu seus imóveis, você vai se aposentar, você coloca o fundo imobiliário. Né? O fundo imobiliário, ele acaba que chama muito subscrição. Né? E essa subscrição, ela pode acabar diluindo essas pessoas. E se você não tem como colocar, né, e retroalimentar sua carteira, já que você está aposentado, isso pode ser um problema. Porque você pode começar a perceber sua renda cair. Né? E para quem está aposentando é um problema. Então a pessoa tem que ficar atenta nessa questão, porque aquilo que pode ser muito atrativo no começo pode se tornar um problema no futuro. E aí o fundo imobiliário ele não tem projetos, ele não tem alavancagem de ganho de capital que possa aumentar de forma exponencial um dividendo. Verdade. Então, por exemplo, você pega uma empresa tipo Klabin, que a gente estava falando agora. Cara, se o cara começa ali investindo em Klabin, né, investindo em Klabin ali a R$2,
Começou a comprar Klabin, fez Klabin. A empresa fez Puma 1, fez Puma 2, fez Puma 3. Cara, de repente, o cara, ele tem um yield on cost, que é o custo sobre o capital investido, o retorno em dividendo sobre o capital investido, de, cara, 20, 30%. Isso um fundo imobiliário não vai te dar, cara, entendeu? No longo prazo é difícil, porque não tem a potência que um projeto de empresa dentro da sociedade ela retorna. É completamente diferente, né? Então eu acho que as pessoas, elas podem ter o fundo imobiliário com porta de entrada, mas talvez para aprender, né? Mas Entendi. começa a migrar, conhecer empresas, entrar em projetos que vai acabar gerando valor para a sociedade como um todo. E isso vai ter uma puta de uma potência no final das contas, né? Então você pega, tipo, cara, Unipar. O Barsi comprou centavos. Nossa. Né? Recebeu, sei lá, agora pagou no trimestre, acho que R$4 de dividendo. Pô, R$4 um trimestre, né? Isso um fundo imobiliário ele nunca vai te proporcionar, nunca. A chance é zero isso acontecer, né? E fora que eu acho que a parte de gestão desses fundos, eu acho que precisa um pouco mais de transparência. Eu acho que... Tá meio nebuloso. Acho que tem muita sujeira debaixo do tapete ainda. Eu não me sinto confortável, sabe? Boa. Mas eu respeito. Eu acho que, cara, Sim. todo mundo tem que investir. Eu acho que o importante é investir. E é onde o cara se sente mais confortável. Talvez o cara, por uma familiaridade com o imóvel que ele vem, da vivência dele, faça sentido ele começar e depois vai aprendendo e migra para ação, etc, né? Mas o cara tem que pensar que, historicamente, né, a potência de ação não tem como comparar, cara. É muito grande, né? A diferença é muito maior, porque pode se multiplicar várias vezes, né? Sim, não, sem dúvida, sem dúvida. Então, é isso, cara. Eu acho que o importante é começar, dar o primeiro passo, né? Se você procurar ações, o Barsi até falou comigo ontem assim, ó. Aí eu tava com ele antes da noite de autógrafo. E aí ele falou assim, ó, Jean, você sabe de uma coisa? Quando eu escrevi o estudo do Ações Garantem um Futuro, eu falei que no final que ações garantem um futuro. Hoje eu ia mudar. Eu ia colocar o seguinte, ações garantem um ótimo futuro. Falou isso aí? Falou. O Barsi é sensacional, né? Os ensinamentos dele é muito bom. Já. Então, assim, é alguém que trilhou um caminho, né? Humildade, muita simplicidade, veio lá de baixo e conseguiu um ótimo futuro com ações. Não foi com fundo imobiliário. Né? E, na verdade, a gente tem que espelhar, né? Inspirar quem chegou lá, né? Verdade, quem com deu certeza. certo. Eu não conheço nenhum investidor de fundo imobiliário que ficou rico com fundo imobiliário. Que conseguiu virar a vida com fundo imobiliário. Milionário, né? A AGF Mais Que a plataforma é a assinatura, né? Que foi a maneira que a gente encontrou de democratizar. Então, lá tem uma série de ferramentas justamente customizada pro jeito Barsi de investir.